Faltam um pouco mais de 5 meses para as próximas eleições marcadas para 7 de outubro. Entre 10 e 30 de junho, os partidos escolherão em convenção os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. E a partir de julho, começam a propaganda e os comícios, onde cada candidato levará sua mensagem ao eleitor. Essa será uma eleição totalmente diferente de todas as outras. É o primeiro pleito depois da entrada em vigor da Lei Ficha Limpa. As recentes definições judiciais sobre a aplicação da lei vão impedir pela primeira vez que políticos condenados com contas rejeitadas e até com prestação de contas de campanhas anteriores pendentes possam se candidatar. E quem vai fiscalizar a aplicação da lei? Caberá ao TRE essa tarefa? Para responder essas perguntas, está conosco aqui no estúdio RBV News TV o juiz eleitoral Ari Raguiante Neto. Bom dia, doutor Ari. Bom dia, Pio. Ou melhor, boa noite, né? Boa Estou noite. acostumado a fazer os dois jornais, que hoje eu estou pela manhã. Mas, doutor Ari, como é que vai ser essa aplicação dessa lei? Bom, primeiro é importante destacar para o público que a lei da ficha limpa nada mais é do que um novo arcabouço jurídico implantado a partir de uma reformulação na lei complementar 64 de 90, que trata das hipóteses de inelegibilidade. Por conta de uma pressão popular, o Congresso votou, aprovou e o presidente sancionou a Lei 135, que trouxe algumas novas hipóteses e algumas mudanças que vão impactar na primeira eleição, que é agora de 2012, na compreensão de que em 2010 esta lei não poderia ter vigorado. Como que a Justiça Eleitoral do Brasil vai fiscalizar se determinado candidato possui ou não ficha limpa? É no momento dos registros das candidaturas. Cada candidato, para se registrar, precisa entregar à Justiça Eleitoral uma série de documentos e certidões. E é nesse momento, então, é que nós vamos fazer a análise jurídica se ele é ou não ficha limpa. Quer dizer, nesse caso, o TRE não vai fazer nenhuma lista antecipada de quem vai poder participar da eleição ou não, depois de realizada a convenção partidária? Não, porque não é este o papel da Justiça Eleitoral. Caberá ao Tribunal de Contas informar nas vésperas do registro aqueles candidatos que têm suas contas rejeitadas no âmbito da Corte de Contas, seja ela estadual ou no Tribunal de Contas a nível nacional, né? O Tribunal de Contas da União. A Justiça Eleitoral, ela vai se valer dos instrumentos que ela tem disponíveis. Quais são eles? As certidões que nós vamos exigir dos candidatos são aquelas previstas no artigo 11 da Lei das Eleições. Mas, Pio, é preciso deixar registrado que a população tem um papel fundamental na aplicação dessa lei. Por quê? Porque será certamente através das informações que nós vamos receber da população, dos partidos políticos, das coligações e do Ministério Público, é que o tribunal vai poder fazer análise concreta caso a caso. E de que forma que o tribunal vai se manifestar juridicamente, doutor Ari? Olha, primeiro é preciso deixar claro que o Supremo Tribunal Federal já disse que a lei é constitucional e que ela é válida. Então, esse ponto é indiscutível, ninguém deve insistir mais nessa tese. Nós vamos analisar a ficha dos candidatos, mais precisamente a vida pregressa, porque a Constituição, no artigo 14, parágrafo 9º, diz que o candidato precisa ter uma vida pregressa e a moralidade pública, ter bons antecedentes para disputar um pleito eleitoral. Nesse contexto, inclusive, é que o Supremo definiu a constitucionalidade dessa lei. Portanto, nós vamos analisar a partir de documentos que deverão chegar pelos candidatos, pelos partidos e também através das impugnações. Porque, Pio, realizadas as convenções, o partido detém 5 dias para levar a registro na Justiça Eleitoral de primeira instância nas eleições municipais. O Tribunal Regional Eleitoral funciona como um tribunal, um órgão de segundo grau nas eleições municipais. Então, levado a registro na primeira instância, é publicado um edital. Desse edital pode o Ministério Público, candidatos e os partidos políticos e coligações apresentar impugnação para apontar algum vício naquela candidatura. E a partir daí o juiz emite uma decisão. Dessa decisão, recorre-se ao TRE, que vai emitir uma segunda decisão já aplicando a nova lei. Impugnado não caberá nenhum recurso. Não, veja, o candidato No pode... caso, ficha limpa. Não, o candidato pode. É preciso esclarecer isso. Na mini reforma eleitoral que ocorreu em 2009,
foi inserido pelo Congresso um artigo 16A. Nesse artigo diz o seguinte, que o candidato que teve seu registro indeferido, se recorrer ao TRE e ao TSE, ele pode, por conta e risco, continuar fazendo a sua campanha. Porém, se chegado o dia da eleição esse candidato tiver o seu registro indeferido, todas aquelas despesas que ele realizou, e ele vai sofrer esse prejuízo. Inclusive o partido, porque os votos a ele atribuídos serão nulos. Né? No caso de eleição, nós estamos a dizer proporcional. Na majoritária, dependendo da situação, tem que se proceder nova eleição. Agora, nesse caso, então, os votos não vão contar para a legenda? De jeito algum. O candidato que concorre sub judice, a legenda, ou o partido ou a coligação, corre sério risco de perder esses votos. Quer dizer, ele vai entrar na eleição por conta e risco. Por conta e risco, inclusive, é o que dispõe a lei. Por isso é preciso que os partidos façam a lição de casa, que é, na verdade, fazer a avaliação do passado do seu próprio candidato antes das convenções, porque isso vai facilitar para o eleitor e para a Justiça Eleitoral. O TRE pensa em elaborar uma cartilha para facilitar a vida dos partidos políticos no momento de que vai encaminhar um registro de candidatura ou não? O TRE já fez essa cartilha e está sendo distribuída a toda a população, aos partidos políticos, ao Ministério Público, já tratando especificamente desse tema. Registros, representações, enfim, passando uma orientação geral. Porque o Tribunal, Pio, ele tem uma função de julgar, porque é um órgão do Poder Judiciário, mas ele também exerce esse papel de orientador. Porque na democracia a justiça não pode aparecer mais do que o candidato e, na verdade, o eleitor, que é o grande personagem de todo esse processo. Agora, doutor Ari, ainda falando com relação à ficha limpa, quem é que não se enquadra nessa lei? Bom, nós temos as hipóteses que já existiam na lei anterior e as novas hipóteses. As que mais despertam curiosidade e estão a também despertar grande debate, Pio, são as duas hipóteses novas, que são, aliás, a hipótese de contas julgadas pelos órgãos de contas que tenham a mácula da improbidade administrativa, né? Então é preciso também que todo mundo saiba, não é qualquer conta que vai impedir o candidato de registrar a sua pretensão na Justiça Eleitoral. São aquelas contas rejeitadas que tenham a mácula de vício insanável e que decorra dali um ato de improbidade administrativa. Porque nós temos aqueles vícios formais, esses não impedem. Preciso separar o joio do trigo. E a outra hipótese que também demanda bastante discussão é aquela do candidato que tem contra si uma decisão de segundo grau, ou seja, colegiada, no caso de ação de improbidade administrativa. É toda e qualquer hipótese? Não. Só as hipóteses onde a sentença reconhece a suspensão dos direitos políticos do candidato. Ou seja, determinada pessoa que exerce um mandato e responde uma ação de improbidade administrativa e venha a ser condenada, se ela tiver os seus direitos políticos suspensos pela sentença, não pode se candidatar nesta eleição e nem nos próximos 8 anos. Mas nós temos que compreender, precisa da suspensão dos direitos políticos. Caso contrário, a candidatura dele vai ser deferida. Agora, a gente vai ter alguma outra novidade nessa eleição municipal ou é a ficha limpa? Somente essa com relação ao eleitorado? Não, nós temos uma outra questão que está aí pendente de análise, que é a questão da prestação de contas nas eleições de 2010. Veja, o TSE, que é quem cabe regulamentar a legislação, expediu uma orientação através de uma resolução diferente do que fez na eleição passada. Na eleição de 2008, nós tínhamos uma disposição que dizia que não teriam direito à certidão de quitação eleitoral aqueles candidatos que prestaram contas e tiveram suas contas rejeitadas e aqueles que não apresentaram. Em 2010, em função dessa mini-reforma, o TSE vacilou no meu entendimento. Determinou que os candidatos que tiveram só as suas contas não apresentadas que não teriam direito à certidão. E agora houve uma mudança nesse posicionamento. Então há uma preocupação de toda a comunidade jurídica, como é que nós vamos avaliar no caso concreto essa situação. Na medida em que a lei, a mini-reforma eleitoral, ela diz que a certidão de quitação eleitoral só pode importar nas multas e na não apresentação de contas.
O TSE agora me parece que corrigiu uma interpretação equivocada que havia sido manifestada anteriormente e disse que equivale a contas não apresentadas também a rejeição. Me parece óbvio, Pio, porque veja, só as contas não apresentadas, um candidato pode apresentar qualquer documento para obter a certidão. Então é preciso fazer uma avaliação com critério e com cautela. Esse também será um tema que nós vamos ter que enfrentar com muita calma agora no pleito de 2012. Pelo visto, é muito trabalho pela frente, Ari. Com certeza, mas eu acredito que nós vamos inaugurar um novo marco temporal e um novo marco também a partir da compreensão de que para disputar a eleição as pessoas vão ter que ter vida pregressa e irretocável. Nós precisamos inaugurar isso. O Brasil hoje vive só momentos de escândalos e todos eles têm relação direta ou indireta com a classe política. Então, me parece que essa lei veio para que a gente possa passar por esse processo de aprimoramento, eu diria. Muito bem, eu agradeço a presença do doutor Ari Raguiante Neto, ele que é juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, pela entrevista e pelas informações. Muito obrigado. Eu te agradeço, uma boa noite, sucesso para você.